A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu irmão em Cristo, em Paulínia, você em todo o território nacional. Eu sou o seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gil Pato. Este vídeo é uma continuação do programa Boas Novas de Verdade, a comunicação que liberta. Programa esse que nós realizamos em Campinas, em rádios comunitárias, tanto na Rádio Sky como na Nova de Paz. E nós fazíamos este programa Boas Novas de Verdade com esse destaque: a comunicação que liberta. E eu, esse servo do Senhor, se denominava um protestante no ar. Hoje eu estou aqui num púlpito online, vamos dizer assim, né? Falando coisas que não falamos no púlpito, até porque nós não temos um púlpito, e porque tem coisas que a igreja não é lugar, né? A igreja não é lugar de terror. Ou seja, eu podia fazer a pergunta para você: a igreja é lugar de terror? Eu fiz aqui um tema, né? Exagerando com 3 interrogações. E respondo: não. É lugar de adoração e bênção. O que nós devemos fazer na igreja é ir adorar a Deus. Independente do que nós obtemos de Deus, independente. Porque naturalmente, biblicamente, nós devemos reconhecermos a Deus como Senhor, né? Reconhecendo a Deus como Senhor, eu tenho dito ultimamente que ser adorado como Criador, como Senhor, como Deus Criador do universo, da terra, do mar, de tudo que neles há, né? Do universo como um todo. Deus, esse Criador, esse ser, né, que falta-nos palavras para expressar a sua grandeza, né, a sua sublimidade, falta palavras. Não adianta eu querer aqui expressar com palavras, por mais que eu me esforce, nós não iremos atingir um nível satisfatório à pessoa do nosso Deus, a grandeza, a santidade, a pureza, né? A justiça de Deus, o caráter de Deus, né? Os atributos eternos de Deus, atributos esses intransferíveis, né? Tem atributos de Deus que pertencem a Ele, e Ele não transfere para os seus servos, né? Então, eu até coloquei aqui serviço, né? Falando de adoração, eu coloquei aqui no meu rascunho serviço a Deus, direito de Deus. A Bíblia fala muito de justiça, né? A Bíblia fala que Deus é justo e que a justiça de Deus é perfeita. A palavra de Deus fala que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. E quando a gente fala em imundícia, a gente lembra de um estado, de um animal, vamos dizer assim. Até dizem que o ser humano fede mais quando está em estado de putrefação do que os animais. Dizem, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse desprazer de chegar num ambiente onde tivesse um corpo humano em decomposição, em estado de putrefação, né? A corrupção, né, do corpo.
da carne, os vermes, né, ali fazendo parte da decomposição do corpo do ser humano. Então nós estamos aqui deparados com assuntos, né, assunto polêmico que, primeiro, não há tempo, né, vamos dizer assim, que não há tempo. Tem assuntos que deveria, para ser tratado, deveria se fazer um concílio, né, um evento, e esse evento não deveria ser só com graduados, né? Porque geralmente quando se fala, vai se decidir alguns assuntos na igreja, né? Ele não se começa como na política, né? Você sabe que nós falamos aqui de fé e política. E o interesse nosso de falar em política é porque o povo de Deus foge da política como o diabo foge da cruz. Me desculpe a expressão, mas eu sou sincero. Nós estamos há 43 anos, mais ou menos, 44 anos, na fé cristã, numa trajetória, como num observatório, como numa torre, mesmo sem saber, a gente hoje, na maturidade que alcançamos, a gente vem fazendo uma retrospectiva, né? E observando de onde nós começamos, né? De vez em quando eu tenho que falar, né? Talvez alguns se incomodem, porque é trajetória, né? Eu não fiz a minha biografia, não escrevi, até penso ver se for possível fazer a minha biografia. Tem alguns assuntos que eu penso em escrever, né? Recebi até esses dias um convite para uma editora, né? Achei até estranho, né? Talvez um fake news. Alguém me convidando para escrever alguma coisa, para realizar o sonho de escrever um livro. Tem alguns assuntos sobre relacionamento conjugal, casamento, tem assuntos sobre os bastidores da política sindical, o que eu vivenciei, o terror que eu vivi, né, no meio. Não durei um ano, né, numa diretoria de um sindicato, o Sindicato de Transporte Trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Campinas Região. Eu não durei um ano. Mesmo tendo apelado para o Ministério Público, não me salvaram, né? Denúncias que eu fiz há 20 anos atrás, recentemente foi aparentemente corrigido. O Ministério Público fez uma intervenção, colocou uma nova diretoria e tudo indica que não se resolveu nada, porque é aquela questão, é a política de base, né? A política de base, vamos dizer assim, uma linguagem que muitos cristãos não sabem, né? Nós nos deparamos com uma situação muito penosa do povo. O princípio democrático fala que todo poder emana do povo para o povo, né? É muito bonito o princípio democrático se ele fosse efetivado, aplicado. Mas para o poder emanar do povo para o povo, parece-nos que ele fala, né, talvez na sua origem, né, da política, nos contextos gregos ou da filosofia, né, da arité, do mundo acadêmico, do mundo da pedagogia, do ensino, né, tendo como origem a Grécia, né, as polêmicas de origem da arité, do conhecimento, quem era que recebia conhecimento, como era defendido essa passagem de conhecimento para as pessoas, né, para os indivíduos, né? Você vai estudar filosofia, você vai estudar possivelmente sobre a pedagogia, sobre a educação, você vai se deparar com esses conflitos, né, na antiguidade. E a gente vê
é essa situação do povo, né? O princípio democrático fala, mas nos parece que quando o princípio democrático fala todo poder emana do povo para o povo, está falando do poder de escolha, ou seja, o voto. Né? Só que a gente vai observar, no contexto histórico, o voto, quem tinha direito ao voto, né, na trajetória da sociedade brasileira, você vai observar, isso se tratando de Brasil, que existiam alguns privilegiados que votavam, né? Mulheres não votavam, analfabetos não votavam, né? Com certeza, alguém que estava inserido na sociedade brasileira, né? Não votava, os escravos, talvez os imigrantes, né? Aqueles que vieram de outros países para cá. Então, eu tenho que fazer esse apanhado, eu estou falando para cristãos. É preciso que a gente tenha o mínimo de conhecimento. Então, percebe, você está falando de voto, está falando de escolha. É como se fosse um julgamento, você vai julgar o que é melhor para a sua cidade, né? Qual o prefeito, qual o grupo que é melhor, qual o vereador que você vai votar. Você não pode votar em, digamos que tem, em todos os candidatos você vota em um, você escolhe um. Então, qual você vai dar o seu voto com segurança que ele vai cumprir o seu dever. Não é as promessas que se fazem, né? Entendeu? Então, a gente se apega muito a essa questão da campanha e as promessas mirabolantes, muitas vezes, que alguns fazem. Marketing, né? A pessoa faz uma apresentação bonita, pode até colocar no seu currículo algo que não é verdadeiro, né? Maquiar, né? E é campanha, né? É campanha. E até que se detecte que aquilo que se está apresentando é verdadeiro, é preciso muitas vezes ter denúncia. O poder judiciário, a justiça eleitoral não tem aparato, não tem poder para fiscalizar e é o mesmo que acontece numa prefeitura. A prefeitura determina, um vereador faz uma lei, aquela lei entra em vigor. Mas se não tiver alguém para fiscalizar, para ver se a lei está sendo posta está sendo cumprida, o cidadão vai... às vezes a Câmara não está... Os vereadores não fiscalizam, que é o fiscal do Executivo, e uma lei tem a ver com o direito do cidadão. Tem a ver com o direito do cidadão que o Executivo deve estar cumprindo aquele... Mas se os vereadores, em sua maioria, estiver alinhado com o prefeito, por ser o grupo deles e eles querem permanecer no poder, eles vão ignorar. Então, se não tiver um cidadão que vá ao Ministério Público e faça as vezes do vereador, né? Porque o vereador, quando não consegue vetar um projeto de um prefeito errado, né? Mal feito, ou de má fé, vamos dizer assim, ou equivocado, inconstitucional, vamos dizer assim, né? Não pode, um projeto não deve ser aprovado sendo inconstitucional, né? Então toda a lei do município, estados, tem que estar alinhada com a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, se aí o cidadão, se o vereador não vai, o cidadão, tendo ele um pouco de conhecimento e coragem, ele vai pedir ajuda ao promotor, ao procurador, promotor, ao Ministério Público, né, onde tem procuradores, promotores. Então, é o órgão que está a serviço da sociedade para proteger a sociedade, para que não haja abusos no exercício do poder, para que não haja prevaricação, para que não haja improbidade administrativa,
né? E uma série de coisas que são técnicas, que eu não sou advogado, mas eu lutei muito contra abusos no mundo sindical do transporte na região metropolitana de Campinas. É, estou vivo por milagre, né? Eu creio. É, é, e graças a Deus nós estamos aqui, mas Deus sempre nos deu esse espírito libertário, né? Como está lá na palavra de Deus, né? Eu acredito na liberdade plena. Eu não acredito na liberdade pela metade, semi-liberto, não acredito. Cristo não veio para nos tornar um semi-liberto. Cristo veio para nos dar liberdade completa, e essa é a liberdade principal, espiritual, a libertação do jugo de Satanás, né? Do pecado, o pecado não ter mais domínio sobre nós e nós estarmos, através do arrependimento, a gente está crendo em Cristo, e através do arrependimento a gente está sendo religado, deixando de ser morto, e sendo religado aos céus. Então a gente volta a ter paz com Deus, né? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, a igreja é lugar de terror? Não, de forma alguma a igreja é lugar de terror, né? É lugar de adoração e bênção. Adoração, adorar a Deus é um dever nosso, direito de Deus. Dever nosso é como na cidade, no país, nós temos deveres e direitos, mas talvez nós tenhamos mais direitos do que deveres, ou talvez esteja balanceado. É bom que esteja equilibrado, né? O equilíbrio é tudo na vida. O palhaço Melancia, um personagem que eu criei em Campinas, a gente sempre incitando o povo a se autodefender, né? Isso que a gente não aprende, né, na escola, porque parece que é de propósito. Eu estava falando do povo não ter o conhecimento, e muitas vezes por falta desse conhecimento, a maioria do povo brasileiro não escolhe bem, não sabe escolher bem um político, não sabe escolher bem um político, né? Apesar desse contingente ser... E é aí onde esse contingente faz a diferença numa eleição, principalmente numa eleição presidencial, numa eleição para governador, numa eleição para prefeito, né? Que geralmente quando é eleito no primeiro turno tem um segundo turno, e os partidos se juntam para poder se manter ou para ser vitorioso e governar por um período de 4 anos, né? Aí se faz uma coligação, né, entre os partidos, né, geralmente que têm a mesma linha, a mesma ideologia, as mesmas ideias, entre aspas, né? Muitas vezes fogem ter, né? Dão guinadas, né? Se contraditam, né? Nos seus projetos, no seu pensamento básico daquela agremiação política. Acontece muito isso. Então, é preciso que o cristão, principalmente o cristão, que eu estou falando para cristão, né? Porque no mundo ímpio, né, eu também, esse programa, pessoas não crentes, né, vai assistir, os meus amigos, né? Eu costumo dizer meus amores, meus amigos, né, meus irmãos, né? As pessoas, muitas vezes, e hoje está fácil, né, como eu estou aqui com você, tá fácil você dar opinião, tá fácil você... E você pega da sua opinião e às vezes acha que sabe, né? Acha que sabe e se impõe e, né, ouve, né, muitas vezes reproduz o que ouviu de alguém, de ouvir falar. Eu falo muito nessa questão. Essa questão de você ouvir falar sem vivenciar, sem você sentir na pele, sem você sentir na pele, né, a dor na própria carne, né? Não é legítimo a pessoa, né? E geralmente os políticos se aproveitam disso, né? Das pessoas que se põem até como defensores, né?
como defensores de uma ideia, quando elas não vivenciaram. Eu vivenciei no movimento sindical, como trabalhador do setor de transporte, sofri muito. É tão sério isso que eu sofri, a gente vê algum comportamento de crente, né? Ah, não é lugar de crente, irmão. Não vai... É como a gente ouviu, né? O meu patrão, um dos meus patrão mesmo, chegou para mim e disse: irmão, lá não é lugar para você. Olha só, numa empresa de transporte em Campinas. Eu lembro muito bem quando ele chegou para mim e disse que não era lugar. Eu disse: eu sei, seu Rubens. Eu sei. Mas eu estou indo para lá para fazer um serviço. Quer dizer, como um cristão, pretendendo fazer um serviço contra a corrupção. Ou não é dever do cristão combater corrupção? Então, os medrosos, né? Segundo Tiago 1:7, a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. A Bíblia fala também, em Apocalipse 21, que os medrosos ficarão de fora, os tímidos, né? Vamos ver? Vamos ver esses dois versículos. Tiago, né? Eu estou falando para crente, eu tenho dito que eu tenho tido a ousadia, talvez a deselegância de dizer que há muitos covardes no meio cristão. Que coisa, né? Palavra pesada. Já pensou falar isso num púlpito da igreja no domingo? Eu não ousaria falar isso na minha igreja para os irmãos. Primeiro que eu respeito a comunidade cristã, né? Mas eu estou falando para o Brasil, estou falando para a comunidade, não simplesmente, deixar isso bem claro, não simplesmente para Paulinha, graças a Deus. Graças a Deus, nós temos um homem de Deus aqui em Paulinha, temos homens de Deus em Paulinha, e nós temos dito publicamente isso aqui, e temos, estamos dispostos a nos apresentar às autoridades legitimamente eleitas ou legitimamente da cidade, em princípio pedir, não macule a eleita do Senhor. Não vá nas igrejas, fazer campanha eleitoral. Vocês quase nunca vão na igreja. Então não vá sujar, macular a igreja de Deus na eleição. Candidato a vereador, candidato a prefeito. Seja quem for. Não vá na igreja com o objetivo de pedir voto, de macular a eleita de Deus. Pelo menos eu estou falando isso aqui, né? Eu não tenho procuração do meu pastor. Eu estou falando como membro da Assembleia de Deus no Ministério Belém, Paulinha. Eu estou falando como membro do corpo de Cristo, não a igreja. Eu estou assumindo essa responsabilidade aqui, dizer para vocês que vão ser candidato a vereador, a prefeito em Paulinha, não vá pedir voto na porta da igreja Assembleia de Deus, na sede nem nenhuma igreja. E você, meu irmão cristão, tome posição de crente, santo, justo. Não permita que essas pessoas vá macular a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Então, eu sei que no meio do povo de Deus tem um joio, né? Tem um joio no meio do trigo. Você que não é joio, marque de perto, ombro a ombro. Observe, procure ver os frutos para identificar quem são os joios na igreja. Para mim, alguém que se envolve com política e leva a política para dentro da igreja é um joio. É um joio. Tá levando mácula, veneno para o meio do povo de Deus. Então, vamos lá, 2 Timóteo 1:7. Eu gostaria muito de não falar isso, né? Mas está claro que existe duas igrejas, a igreja de Deus e a igreja do homem. Então a igreja do homem está cometendo escândalo, e eu tenho que falar aqui, a igreja onde eu nasci, onde eu me formei, eu sou de origem batista, pastor Valdivino Shoa,
em 79 Jesus me chamou na véspera de eu incorporar o exército. Então, eu sempre lembro isso, porque isso para mim é uma honra, foi um privilégio. O Senhor Jesus me chamou. Eu era perdido, né? E a partir daí Deus começou a operar na minha vida. Então, e lá em Pernambuco, tá penosa a situação lá com relação ao gestor. Gestor, que palavra bonita, né? Gestor não é pastor. As pessoas estão falando gestor, porque virou um negócio, né? Virou, lá tá como um negócio, lá a política maculou de forma pesada, lá. E você entra no YouTube, você vai ver lá, procura lá, Josué Augusto, procura lá o presbítero Pedrosa, né, no YouTube, procura lá presbítero Giovanni, oficial de justiça, olha os homens, essas pessoas estão no YouTube, são bem seguidas, não é um Marquinhos Costa aqui, que eu estou aqui limitado a Paulinha, né, vamos dizer assim, né? Mas em 2000, o conflito que eu enfrentei aqui em 2000, pesado, mas eu já vinha acompanhando desde lá atrás, né? Campanhas eleitorais envolvendo a igreja, né? Escândalos terríveis, né? É difícil até a gente estar falando aqui, né? E em respeito aos homens de Deus de Paulinha, eu não vou me ater muito em nome de pessoas que escandalizaram a igreja. Eu vou só falar o que eles fizeram, né? O pecado, falar do pecado, não falar das pessoas, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra o príncipe das trevas, é contra as obras do mal. Então, houve penhora de templos da Igreja Assembleia de Deus, né? De Campinas. Então, numa campanha para deputado estadual. Antes, um deputado federal, genro de um pastor, renunciou porque foi arrolado com anões do orçamento, nos anões do orçamento. Depois da queda de Collor, né? Collor de Mello. Tem pessoas que estão na igreja hoje, falam de política, mas nem lembra de Collor. Quando o Collor foi eleito, que o seu tesoureiro foi morreu, aconteceu um rolo tremendo, né? Depois foi o primeiro impeachment no Brasil, Collor de Mello, o caçador de Marajás. Aí ninguém levanta, que a igreja foi enganada também com Collor de Mello. Foi enganada com Collor de Mello. Aí entra aquela questão, não, mas porque é Deus, não. Porque se o outro vai fechar a igreja, vai ter perseguição, vai isso. Então vamos aqui para a palavra de Deus, que eu já estou com quase meia hora aqui, não entrei na palavra de Deus. Olha o que diz aqui: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, né? Então eu não vou me ater ao texto, né? Mas basta isso, ó. Deus não deu. Você que é medroso, que tem temor, que tem medo até da sombra, crente, misericórdia, está precisando se converter, hein? Está precisando ter identidade e saber qual o Deus que você está servindo. Qual o Deus que você está servindo? Não é um fantoche? Não, né? Deus é o Deus dos exércitos? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mesmo? Será? Será que você se converteu mesmo? Ou é meia pedra, meio tijolo? Então, não é complicado, né? Aí vamos para Apocalipse, né? Apocalipse. Eu costumo dizer que a maioria, né, baseado em Juízes, no episódio de Gideão, a maioria é covarde. Eu costumo dizer, tendo aquele texto como uma espécie de estatística, né? Então, é baseado no exército de Gideão, que era um exército de 32 mil, então a proporção ali, 32 mil soldados, e Deus manda Gideão anunciar que os covardes e os tímidos, os covardes e os tímidos voltem, né? Um exército preparado para enfrentar os medianitas.
Imagina 22 mil covardes. Se ia ajudar ou ia atrapalhar. Hã? Quando os que não eram covardes vissem aquela multidão recuando, correndo. Ia pôr medo também, ia influenciar. Né? Poderia influenciar. E Deus manda os covardes já, dispensa os covardes, excesso de contingente. Para Deus foi um excesso. Para ter covarde é melhor não ter. Não adianta ter volume. Um pouco de fermento levela toda a massa. Só que não era um pouco não, né? Era a maioria covarde. 22 mil homens covardes. Então de 32, 22 mil, né? 22 mil? Vamos para o texto aqui, depois a gente vai lá conferir. Olha o que Apocalipse diz aqui, olha. 21, novo céu, nova terra, muito bom, né? Aí tem uma promessa aqui, né? Novo céu, nova terra, para onde nós vamos. Tem gente que está querendo um céu aqui, buscando riqueza, correndo atrás de riqueza, ambição, querendo... Olha, eu concordo que nós temos que ser generosos, né? Eu estou com 63 anos. Alguém pode dizer, ele não tem mais sonho. Pá. Não, eu falei de livros, de escrever, né? Eu tenho canções, poesias, entendeu? Poderia estar correndo atrás aí de estar gravando, fazendo alguma coisa, mas eu vou deixando essas coisas de lado, que eu acho que são coisas minhas, e me preocupo com a obra de Deus e vou deixando de lado. Meu dia é assim. Eu vou deixando até de ir médico depois, vou deixando para depois. A obra de Deus é uma coisa, é uma mensagem aqui, outra ali, é um serviço fazendo uma muda ali num ambiente até perigoso, né? Contrair alguma doença, fazendo uma muda de uma árvore, isso no cuidado com o meio ambiente, né? Tem gente que não tá nem aí, né? Tá jogando lixo em tudo que é lugar. Cristão, hein? Tá jogando lixo do lado da igreja, na porta da igreja. A comunidade tá lá. Aqui em Paulínia tem isso. A comunidade tá lá, né? Sal da terra, luz do mundo. E mais a comunidade não se mobiliza para resolver um problema no entorno da congregação. A casa de Deus está sendo agredida, um desaforo, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: aceitamos desaforos nem pensar. Deus passou a me ensinar a dizer, você tem que transformar os desaforos em desafios. Ultimamente Deus tem falado isso, porque a gente bate muito de frente, né? E desaforo realmente do diabo a gente não deve aceitar, né? Do diabo a gente não deve aceitar nada do diabo. A gente tem que botar ele para correr. Então é por isso que a gente tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus, né? Estar bem armado, porque Deus nos deu arsenal para a gente. Mas se você está vivendo na maionese, se você está aí vivendo na ilusão do mundo, se conformando com o mundo, né? Está assistindo os da Atena da vida, tá assistindo os Big Brother da vida, as novelas da Globo, tá buscando, não assiste um jornal porque tem muita notícia ruim, mas assiste humor. Às vezes na igreja trata as coisas de Deus com humorismo, com gracejo. Eu não gosto de gente assim, eu particularmente não gosto de gente assim. Eu gosto de sorrir, eu gosto de, né? Tem a hora certa, né? Mas, vamos lá. Apocalipse fala aqui. Mas quanto aos tímidos, medrosos, covardes, os mesmos tímidos lá de Gideão, e aos incrédulos, olha, tem gente que desconfia de Deus. Porque vai perseguir a igreja, que desse tempo todo, 2000 anos se passaram, a igreja está de pé, e o cristão em pleno século XXI, na pós-modernidade, temendo o governo. Tem alguma coisa errada com você. Você não confia em Deus, você não é crente de verdade? Me perdoe falar isso. Meu pastor talvez não vai falar assim como eu estou falando para você. Ele tem as razões dele, né? Ele é o pastor. Ele sabe, Deus sabe como usá-lo, né? Deus usa ele de uma forma, usa eu de outra, né? Tem vários vasos, né? Existem os vasos também de desonra, né? Ou não? Você acha que Deus não tem os vasos de desonra? Para a glória dele? Tem.
né? E tem os vasos de honra. Então, o meu pastor, ele está num patamar, mas a responsabilidade dele é maior que a minha, né? Graças a Deus, eu percebi que eu tenho que ser retaguarda. Primeiro, eu não sirvo para esse sistema político aí. Eu já percebi que eu não sirvo para esse sistema político. Então eu tenho que estar levando liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim para levar liberdade aos cativos. Então não adianta vir fazer proposta para mim dar alguns. Já desde o bairro lá, na Vila Independência, dentro de uma favela, já quiseram me corromper lá. Ah, porque o Marquinhos. E dentro da minha casa vim com essas propostas, reuniões que era reunião do bairro, entrar em assuntos particular de foro íntimo de alguns dirigentes do bairro. Porque o fulano, a mulher manda nele, porque isso é coisa de reunião de bairro. E foro íntimo é coisa de família, de marido e mulher. Tem assuntos que estão se debatendo aí na mídia que é assunto de foro íntimo, né? É pecado algumas coisas? Mas é assunto de foro íntimo. É foro íntimo. Então, o que é pecado é pecado. A igreja tem esse papel e a igreja tem que defender isso. O Estado laico, pregar a verdade. A igreja é detentora da mensagem do ide e pregai o evangelho, e a mensagem é arrependimento. É crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Mas para crer, precisa se reconhecer pecador. Então, mas está aqui. Os abomináveis, né? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Inferno, perdição, não é eu que estou falando, está escrito na palavra de Deus. Palavra de Deus, eu já disse em algumas lives, a palavra de Deus, ela, para mim, como cristão, ela está acima da Constituição Federal. Porque isso aqui é uma lei para a humanidade. Não é a Constituição simples de um país soberano como o Brasil. A Constituição brasileira é só do Brasil. A palavra de Deus é universal. É para o homem, para a raça humana. Então ela é superior. A palavra de Deus é superior. Se você é autoridade, se você é juiz do Supremo, seja lá o que você mas eu creio assim, a minha fé e o Estado é laico, a Bíblia é superior. Não que eu seja um desobediente às leis, não, né? Porque a lei é boa, está lá em Romanos. Mas se o executor da lei, aquele que tem o dever de aplicar a lei, se ele prevarica, ele não deve ficar sem correção, assim como eu. Eu sendo um infrator, não é porque eu sou pequeno, mas também o grande, porque o grande tem mais responsabilidade, como eu falei, acabei de falar aqui. O meu pastor tem mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Mas não é porque eu sou pequenininho, eu não vou ser cobrado, não. Vou ser cobrado também. Deus é justo, né? Então, e tem alguns assuntos. Essa live, eu fiquei até... Na verdade, isso aqui não é uma live, é uma gravação, né? Eu fiquei até... Esse assunto aqui não é um assunto de um vídeo só ou de uma live só, né? Porque tem uns assuntos polêmicos aqui, né? E eu queria daqui de Apocalipse, vamos lá, em Gideão. Lembre-se que eu estou falando de fé e política, né? Programa Boas Novas de Verdade, a comunicação que liberta, né? Eu, Marquinhos Costa, Gil Pato, hoje Gil Pato, nome emprestado, um protestante online, num púlpito online, né? Porque lá era nas ondas sonoras do rádio, da rádio comunitária Nova de Paz, Sky, né? Um abraço ao Ícaro, né? Ícaro era um dos diretores lá,
filho do Samuel, dono da Rádio Sky. Juízes capítulo 5. O anjo do Senhor fala a Gideão, vamos ver lá. 5, Gideão 7, Gideão os 300. Aí, Deus aqui falando para Gideão. Ó, o versículo 3, 7, Juízes 7, 3. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, tímido, né? Que é sinônimo, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. 22 mil. E ficaram 10 mil. Foram-se embora, de 32 mil foram 22 mil. Muita gente, percebe? Aí a história você já conhece, né? Você viu aí a estatística? Entre 32 mil, 22 mil eram covardes. Agora, veja o percentual e lança isso para o povo em geral, incluindo mulheres. Então, infelizmente, é isso que eu vejo aqui. Alguém pode dizer, mas como você pode? Você viu na Bíblia, pá? Mas está intrínseco isso aí. Está subentendido isso aí. Então, se você fizer, você como eu que estudo sociologia, né, que procuro ler livros sobre ciência, política e tudo mais, então você vai estudando, vai se aprofundando, você começa a fazer leitura antecipada, você começa a ver antes. A sociologia essa ciência tem esse poder de te dar prognóstico, de te dar ferramentas para você avaliar e ver fatos ocorrendo lá na frente, em decorrência de comportamento que vem se sucedendo na trajetória, no decorrer do tempo, entendeu? Então é isso. Então, voltando à questão, onde eu estou querendo chegar? Porque se o povo brasileiro ele não foi instruído e não é instruído para se autodefender, isso é uma estratégia intelectual, assim como as leis que são feitas têm brechas e são leis que golpe intelectual. Você já ouviu falar isso? Talvez não, você não vai ouvir isso falar, político falar isso. Quem está dentro do sistema político não vai falar isso, porque ele vai atrair inimigos. Por exemplo, um vereador não vai querer uma pessoa que queira aplicar a política correta, né? É raro, você vai ter um percentual muito mínimo de pessoas que cheguem lá no poder que queira realmente, porque existem forças contrárias que vai bater de frente, interesses mesquinhos que vai cercar esse ambiente, né? Para poder tirar proveito, porque é do sistema. O mundo jaz no maligno. Então, com essa palavra aqui, a gente chega a essa conclusão, né? A Bíblia fala que quando o justo governa, mas quando o justo vai governar, onde governa? Isso não quer dizer literalmente que nós temos que pôr o justo para governar. A Bíblia é informação, né? A Bíblia é informação, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que é o dever do justo governar com equidade. É dever das autoridades cumprir a lei. Mas cumprem à risca. Então, aí você chega... você sabe que o povo não tem condições... Ora, dentro da igreja, o cristão, por menos esclarecido que seja o cristão genuíno, tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que é dado e tem, além do Espírito de Deus, que manda a gente ser cabeça e não cauda. Ainda a terça-feira foi lido Deuteronômio 28, onde fala isso, Deus prometendo ao povo, para o povo ser cabeça e não cauda. A igreja de Deus, é ridículo a igreja de Deus, está sendo orientada a pastores caindo no conselho do ímpio, cheio de pastores na política. Isso é conselho de ímpio, com ambição pelo poder, dentro de um projeto de governo, querendo governar,
né? A igreja de Pernambuco tá nessa situação. Um tal de projeto de cidadania lá envolveu corrupção, já faz anos que está rolando. E eu quero chegar no ponto seguinte: quem é que vai corrigir esses homens? Literalmente, nesse tempo presente. Ah, mas Deus, aí alguém fala assim, mas Deus vai julgar. Então Deus manda a gente ficar calado. Aí tem alguns, aí eu quero entrar num assunto, alguns que falam, Jesus, aí usa Jesus. Aí por isso que eu perguntei, a igreja é lugar de terror? Aí a pessoa usa Jesus, o cordeiro, que tinha que morrer, que se calou, para dizer que eu tenho que me calar diante dessas coisas, desses absurdos. Já pensou? Deixa o ladrão entrar na tua casa, invadir e fica calado. Você deixa? Fazer o que quer, roubar, levar as coisas. É fácil, né, dizer que na igreja eu tenho que ficar calado. Aí você tá na rua, aí o cara vai lá e vai querer te roubar, vai querer... Aí você não vai gritar para socorro, você vai ficar calado? Aí na igreja, um lugar onde Jesus falou assim, olha, se a vossa justiça, Mateus 5,20, não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Eu sempre explico isso. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei, eram os homens da lei. Quem eram os fariseus? Fariseus eram religiosos, geralmente tinha autoridades, príncipes de Israel que fazia parte dessa casta, desse grupo político, fariseus, saduceus e outros, né? Então, existia dentro do sinédrio, existia essas facções, essas divisões, né? De pensamento, de pessoas que acreditavam numa coisa, acreditavam noutra, né? Então, aí alguém usa isso no pleno século XXI, dentro da igreja, né? Principalmente numa situação de litígio, essa situação que está acontecendo lá em Pernambuco. Eu estou aqui em Paulínia, alguém, mas é lá em Pernambuco, não é aqui. Não é a igreja? Não é escândalo? Não é o que está escrito lá na palavra? Olha, é necessário que haja os escândalos. É impossível que não haja os escândalos. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Não é o escandalizado, é o que causa o escândalo, né? Alguém pode dizer assim, poxa, esse irmão está falando, está causando escândalo. É verdade, eu estou falando verdade, que nós devemos acordar como pessoas, como filhos de Deus. Nós precisamos combater isso, uma vez que a gente cobra das autoridades, não é só do político. Nós temos que cobrar das nossas autoridades eclesiásticas, pastores, que não prevariquem, que não desvie a conduta cristã, assim como eu não devo desviar. Então, nós também devemos estar atentos, vigilantes nessas questões. Assim, Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, aí a gente encontra uma situação dessa, aí alguém fala assim, que não é para falar, aí usa Jesus. Olha para Jesus, como Hebreus, né? Hebreus fala, sobre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando o autor aos Hebreus manda a gente olhar para Jesus, só que antes ele fala o quê? Ele chama a nossa atenção para as nuvens de testemunha. Não dá escândalo. Olha, portanto, nós que também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Isso serve para pastores, que está na política. Deixemos o embaraço. Deixamos o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Não é a salvação? Não é o céu? É ser governo aqui na terra? Se a política era do diabo, por que os pastores hoje estão tudo lá? E eu vou falar mais uma vez isso aqui. E por que eles não vieram à comunidade? Eles decidiram por si só ir para a política e não deram satisfação quando dizia que a política era do diabo, que a filosofia era do diabo. Por que não vieram dar satisfação? Esses homens não têm freio, esses homens não têm lei, não tem nada que regule eles?
Aí falta temor, agora, e se esses homens são joio? Hã? Com todo respeito aos homens de Deus, na pessoa do meu pastor, pastor Edivaldo, pastor Sebastião Otávio, né? Homens de Deus e os seus auxiliares do ministério aqui em Paulínia. Hã? Aí nós perguntamos, e aí? Isso aqui é só para ovelha? Pastor não é ovelha? Pastor é ovelha, e como tem que ser ovelha, né? Não pode ser lobo, né? Lobo é joio. Lobo é joio, então. E aí, se você percebe que seu pastor é um lobão, um lobão, não um cantor, né? Um lobão. Aí você vai fazer o quê? Você vai, não vou falar, Jesus. Você tem que reagir. Você é ovelha, Deus te deu o Espírito Santo. Tu és corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Tu és um membro. Aí ele fica se acovardando, tímido, vai pro inferno, tímido, covarde, vai pro inferno. O Senhor não nos deu um espírito de temor. Aí, terror na igreja. Mas não toque nos ungidos de Deus. Aí usa a figura de Davi que não tocou. E aí, você é ungido também? De Cristo para cá? É só o pastor que é ungido? O véu do templo foi aberto? Foi rasgado de alto a baixo? E Deus nos tirou do jugo de estar dependendo de alguém para Deus estar intercedendo, apesar que o pastor mesmo hoje tem esse nobre ministério de apresentar a eleita de Deus e vai dar conta por ele, né? Assim como eu vou dar conta pelo meu lar, pela família, pelos filhos que Deus me deu, Deus deu responsabilidade a nós como sacerdotes do lar. E aí? É ungido ou não é? Você tem o Espírito Santo? Você tem buscado alguns dons de discernimento, de espírito, dons de palavra, de sabedoria? Sabia um dos dons, né? Muito importante para a igreja, discernimento de espírito, dom de palavra de sabedoria, tem um arsenal aí, né? Existem os frutos do espírito, existem os dons, né? Então é preciso que nós, quanto igreja, tenhamos responsabilidade, né? Tenhamos responsabilidade. Aí usa a figura do Davi, porque Davi não matou Saul, o rei desviado, Saul, que não foi escolhido por Deus, foi ungido. O profeta ungiu porque era ritual, era dever, ungiu o rei. Mas Saul era incrédulo, desviado. Saul não era a vontade de Deus, foi vontade do povo. O povo rejeitou Deus. Então, se alguém disser que Saul foi escolhido por Deus, não foi o povo. Assim como hoje o povo escolheu Lula aí, escolheu Bolsonaro e fica dizendo que foi Deus. Deus deu livre-arbítrio. Deus, ele aceita. Deus, ele aceita a sua escolha. E se depender de você, se você for humilde, orar a Deus, pedir, Deus vai abençoar o país, como está abençoando aí. Está abençoando aí. Né? E a gente não tem que temer. Que levante quem quiser. Tá? Alguns me chamam de petista. Mas eu já escrevi para jornal questionando Lula. Dizendo até que ele deixou de fazer políticas melhores para a classe trabalhadora. Já escrevi para o jornal Correio Popular em Campinas, na opinião, mas escrevia, não me omitia, não me escondia, não me acovardava, nunca me acovardei. E peço a Deus não me acovardar, como seu servo, né? Como seu servo, como diz Tiago, servo de Deus. E eu tenho me questionado da minha condição de servo, né? O que é ser um ser cristão? O que é ser um servo de Deus? Deixar ver o homem de Deus caindo numa cilada e ema, cada um com seu problema? Não, é o pastor. Ele que, não, eu tenho que orar e se precisar, eu ir à via dos fatos, conversar com o homem de Deus e alertá-lo e dizer da minha insatisfação se alguma coisa estiver ocorrendo e dizer que estou pronto a agir. Se faltar justiça dentro da igreja, se faltar correção dentro da igreja, disciplina, aí infelizmente tem o poder judiciário humano. Aí Paulo, aí vamos lá para falar disso, sobre essa questão
de poder judiciário e de alguém ir à justiça dos homens, né? Paulo questionou isso. Lá em Pernambuco está acontecendo. O próprio pastor usando o dinheiro da igreja para ir contra irmãos à justiça. O pastor, ao invés da igreja, os homens se levantarem, homens de verdade, tem muito pastor lá. Lá existe presbítero, lá existe evangelistas. E existe uma bagunça lá, uma desordem lá. E se a igreja não tiver um retentor, não tiver correção, vamos ter que exigir do poder judiciário humano para tomar providência, porque os escândalos lá estão demais. Eu estou aqui no Recife, mas lá em minha terra eu estou indignado, eu estou insatisfeito em ver essa situação e ver o diabo rondando em derredor, buscando a quem tragar, em tudo que é lugar. É os últimos dias dele. Jesus está voltando e ele vai procurar, com a sua tríplice missão de roubar, matar e destruir o quanto mais ele puder. É um terrorista, é o Hamas, esses grupos terroristas todos lá, é o Irã inteiro lá financiando o terrorismo, né? E nós é da paz, nós temos o príncipe da paz, a igreja está como elo, né, com um equilíbrio nessa terra para a paz, mas nós vamos fazer uma guerra espiritual, não é contra a carne não, mas é contra o diabo. Nós estamos nessa guerra, numa guerra com várias batalhas. Aí Paulo fala aqui, capítulo 6, ousa algum de vós, 1 Coríntios, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos. E não perante os santos, Paulo pergunta, né? Paulo ficou sabendo através de alguém sobre esses problemas aqui, tá? Né? Eu vejo na Bíblia aqui alguém indo levar para o homem de Deus alguns problemas, né? A denúncia. É um papel da igreja denunciar. E ao homem, alguém para tomar providência, Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, os cristãos, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ora, tem problema dentro da igreja e não se resolve dentro da igreja. Não existe um juiz, não existe uma norma. Quer dizer, está pior do que no mundo. Lá em Pernambuco está pior do que no mundo. Não existe freio, não existe um conselho. No Brasil existe um conselho de justiça que regula, né? Existe um modo de estar corrigindo. Na igreja lá de Pernambuco não tem. Assembleia de Deus, hein? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre vós julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis, a ponto do juiz ficar boquiaberto em ver a situação de como o pastor está se comportando, querendo punir os irmãos lá, e o juiz ficar, o Estado é laico, né? E por isso que estão tirando proveito disso, dessa questão do Estado ser laico, hein? Porque se o Poder Judiciário, talvez seja isso, por isso que o problema está lá. O MP ainda não enquadrou, porque o pastor está para se jubilar lá e colocar o filho no lugar, passando de pai para filho e a corrupção continuar. Então, o Poder Judiciário precisa corrigir isso. Nós estamos num território nacional. O Estado é laico, mas a desordem e o crime está acontecendo. Um simples bancário está ficando milionário. Um simples bancário. Sem ter ganho herança de ninguém, pá. Mas qual é a herança? A herança é a eleita de Deus, né? Muito dinheiro entrando lá, né? Então, veja a palavra de Deus. Na verdade,
é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Olha Paulo aqui. Por que não sofreis antes o dano e a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Meu Deus! Aí Paulo vem aqui com a relação de gente que vai para o inferno aqui, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Infelizmente eu tenho que dizer, eu vejo um comportamento de injustiça muito latente no meio do povo de Deus. Eu tenho que dizer isso, né? Então, comportamento que a gente vai questionar alguns, eu digo, olha Mateus 5,20, olha o que Jesus falou lá, que ele veta. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? Efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Olha, quantos avarentos, hein? Gente que ama a riqueza, o dinheiro, né? Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, olha, dentro da igreja de Coríntios. Isso é um exemplo. Se tinha em Coríntios, né? Mais haveis sido levados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, ele dá a lista de uma série de gente que vai para o inferno, chama a atenção da igreja, e hoje, em pleno século XXI, está acontecendo isso, que nós sabemos de corrupção, né? E Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, e o sal da terra é para quê? A igreja está na terra para quê? Para salvar, para pregar o evangelho, né? Salvar os que estão no caminho da morte, a caminho que o homem parece. Essa é a função da igreja, não é governar. Não é governar. A igreja tem uma missão e o foco não deve ser tirado dela. É a reconciliação do homem para com Deus, não é governar o Brasil. Não é temer governo que entre. Venha quem vier. Venha quem vier. O Senhor dos Exércitos está conosco. Salmos 46. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Custe a nossa vida. Então as autoridades têm que saber que os cristãos, a igreja de Deus, tem um Deus, tem um dono. É o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Senhores, né? Então, esse negócio de macular a igreja, então, como é que eu posso agora estar reclamando de governantes, né? Se a gente tem um quadro da igreja de Pernambuco numa situação dessa. Como é que eu posso estar falando, como alguns falam aí contra o presidente, o ladrão, né? A gente dá, às vezes, de lado dentro da igreja, aí o irmão vem comentar e fala, o ladrão, não sei o quê. É uma autoridade, o presidente eleito 2 vezes, 2 mandatos e agora eleito de novo, né? Aí a gente não recorda que Deus usou ímpio para punir o seu próprio povo, usou uma nação inteira, rebelde, uma nação ruim, para punir os seus filhos desobedientes. Quem somos nós? Nós somos igreja de Deus sim, mas nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus, está lá. Foi lido ontem na nossa igreja aqui em Paulínia, Deuteronômio lá, um pastor lá da igreja de São José 2, né? Leu Deuteronômio 28 lá falando, né? Então nós temos que ser obedientes, nós temos que não prevaricar. Prevaricar é deixar de cumprir o dever para autoridades, para cristãos. Um pai de família prevarica, uma mãe de família prevarica, um trabalhador prevarica. Tem um contrato de trabalho lá. Então, se deixar de cumprir como cristão, a Bíblia fala que nós cristãos devemos fazer para os homens como se fosse para Deus. Então, e temos que fazer bem feito, fazer melhor.
fazer melhor e fazer mais do que manda a lei, a Bíblia, a palavra de Deus fala em Tiago lá, capítulo 17, para nós não sermos considerados servos inúteis. Eu estou falando alguma coisa aqui, alguma heresia aqui, né? Aí alguém, né? Aí eu perguntei aqui no início, a igreja é lugar de terror? Não, claro que não, é lugar de bênção, lugar de paz, de reconciliação, né? De humilhação, de louvor, de adoração a Deus, de prestar um serviço a Deus, é direito de Deus. É direito de Deus. Nós não temos nada, nós não somos nosso. Os filhos não é nosso, a mulher não é nossa, os bens que nós temos. Nós devemos ser bons mordomos. Nós devemos ter Jesus como Senhor e não simplesmente como Salvador. Glória a Deus. 1h05, mais de 5 minutos, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus fala lá, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Mas tem uma nuvem de testemunha. Mas olhar para Jesus, para a gente não desvanecer na fé. Não desistir. Não deixar de ir à igreja, virar desigrejados, né? Nós temos que ser resistente. A luz que nós temos não é nossa, é do Espírito Santo, é energia, é o Espírito Santo, né? Podemos dizer como energia, porque a luz, se nós somos luz, para nós termos a nossa luz acesa, tem que ter uma força, um Deus que habita em nós, gerando essa luz para iluminar o caminho de trevas que muitos estão aí. Ainda essa semana, chegando no paraíso, tinha lá, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de evangelizar alguns jovens. Eu fiquei maravilhado, cheguei louvando ao Senhor, eles se interessaram pelo louvor, perguntaram o nome do louvor de José de Paula, né? E nós louvamos a Deus ali, conversamos com eles, cumprimentamos, falamos das bênçãos e ordenamos ali, vamos dizer assim, né? Intercedemos a Deus para que a bênção da salvação, a graça de Deus desça sobre eles. Falei para eles, eu amo a juventude. Eu aceitei Jesus, Jesus me chamou, eu era jovem, né? E dei um relato, né? Porque, né, a gente precisa testemunhar na nossa vida, a gente precisa ter experiência com Deus, né? De milagres. Não contei, né, da minha saúde, né? Talvez, né, numa próxima oportunidade dizer que era epilético, que tomava Gardenal, incorporei o exército tomando Gardenal. 10 anos dentro das Forças Armadas, sem tomar Gardenal. Curado por Jesus Cristo. Milagre de Deus. A paz do Senhor. Paulínia, a paz do Senhor. Região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo e todo o território nacional. Um forte abraço fraterno. Que esse vídeo sirva para você. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo, tá? Ou talvez numa live, tá? Pelo Facebook. Por quê? Porque tem um assunto também que muitas vezes é falado na igreja e que não se explica direito, né? Muitas vezes é mais para aliviar, né? E não tirar alguns do seu estado, da sua zona de conforto. Né? Tem muita gente na zona de conforto, se protegendo, se mantendo, né? E muitas vezes usa a Bíblia como defesa, né? Para fazer terror. Deus não faz terror, Deus avisa. Deus não faz nada sem falar, sem anunciar aos seus santos, os profetas. Deus não faz terror. Deus, ele avisa antes. Antes de mandar o dilúvio, Deus avisou, mandou Noé pregar. E Deus está avisando. Deus utilizou-se dos profetas no passado. Profetas foram mortos. Jezabel matou muito profeta. Elias chegou a se esconder na caverna. Acabe, desviado, casado com uma feiticeira, com uma mulher de outra nação, né? Aí Elias tinha que se calar? A igreja tem papel profético, tem missão profética, tem que se calar diante dos abusos, diante da corrupção que vê aí? Tem que se misturar, se conformar com esse sistema? Se misturar, se corromper? Claro que não. A igreja deve
é se aproveitar do Estado laico e exigir dos governantes seu direito de exercer seu papel, o seu exercício profético, como Deus determinou, para o bem da humanidade. A paz do Senhor, Deus te abençoe e até um próximo vídeo, para a glória de Deus.